Eu entendo o seguinte. Primeiro que não sei se você assistiu a mensagem toda dele, mas o caso do Ed Renekiewicz, então, no caso do Ed Renekiewicz, muita gente pegou só aquele trecho de 1 minutinho. Não pegou o contexto todo dele. Né? E aí o que acontece? Eu quero acreditar, né? Eu não posso nem defender nem atacar porque eu não vi o vídeo todo. Eu acordei com esse vídeo bombando em tudo quanto era grupo, todo mundo discutindo e falando dele. Mas assim, entendeu? Então acontece. E como não era a minha prioridade assisti-lo, eu pelo menos vou falar na minha modéstia aqui. Eu quero crer que ele, como pastor que lida com os problemas da igreja, mais numa questão de não necessariamente vamos mudar a Bíblia. Eu entendo que não deve ser isso. Eu entendo. Eu posso estar errado, pelo amor de Deus, tá bom? Quem viu tudo e tem uma posição, quero só deixar claro isso. Eu entendo que deve ser uma situação de nós lermos a Bíblia e tentando discernir o seguinte: olha, tem a revelação e tem a cultura. E diante da revelação e da cultura, a gente precisa filtrar o que é a mensagem que Deus quis passar e o que é a absorção de um determinado tempo. Vou pegar uma coisa simples. As mulheres devem ficar caladas. E aí o que acontece? A gente sabe, não é que eu pense assim, entende? Eu só estou dizendo que a Bíblia diz. E aí nesse caso, a Bíblia diz, mas é isso que necessariamente Deus diz para todas as épocas? E aí a gente tem que pensar até que ponto a orientação paulina é uma orientação dada a um determinado contexto. Tanto é que, por exemplo, eu estava conversando com um irmão, né, da minha igreja mesmo, em que assim, eu discuto muito, inclusive, com pessoas que são contra o Ministério Pastoral Feminino. Com todo respeito às irmãs que pretendem ser pastoras, mas eu costumo dizer que para mim, Ministério Pastoral Feminino não fede nem cheira. O que eu quero dizer? Calma. O que eu quero... Não, o pessoal aqui da internet. O que eu quero dizer é que assim, para mim é algo extra-bíblico, mas não antibíblico. Ou seja, havia uma cultura de então, e nessa cultura de então não cabia algumas coisas. Tanto que não cabia que você vê Priscila sendo chamada antes de Áquila. Para mim é uma pista, entende? Mas o que acontece? Não se fala claramente. As filhas do diácono profetizam. Mulher tem que ficar calada, mas as filhas do diácono profetizam. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí você percebe que é o seguinte: você não vê uma proibição da mulher a pastorear, mas você vê uma proibição a falar. Só que na maioria das igrejas ninguém questiona a mulher falar, questiona pastorear. Mas aí vão para a alusão, mas a Bíblia diz que o bispo tem que ser marido de uma mulher só. Não diz para a mulher. A Bíblia também diz que é para o homem não olhar para a mulher com intenção impura. Não diz que é para a mulher não olhar para o homem. Agora, cabe a mulher poder olhar para um homem com intenção impura? Todos nós vamos dizer que não. Só que a Bíblia não diz. A questão de poder divorciar num caso de adultério, geralmente está direcionada para quem? Homem. Não está para a mulher. Não gostei do teu arroz, casamento acabou. Aí Jesus fala assim: não, isso aqui não é bagunça não, só se tiver porneia, relação sexual ilícita. Então, essa volta toda não é para te enrolar. O que acontece? Essa volta toda é para dizer o seguinte: que dado esse fato, vamos pegar a prática homossexual enquanto pecado, da mesma forma que a fornicação entre jovens héteros solteiros da nossa igreja, né? Que deve estar transando por aí. E aí nesse caso, por exemplo, ainda mais agora que tem os Paranauê, então fica mais difícil engravidar, não é mesmo? E aí nesse lance, por exemplo, a mesma igreja que prega contra a prática homossexual prega contra a fornicação da molecada. Embora a gente não pregue tanto mais contra a fornicação, tanto que essa palavra a gente nem escuta mais, né? Mas
a molecada sabe que, olha, é para esperar. Pode até não fazer, mas sabe que é para esperar. A gente também prega que, olha, não deve ter rebelião na igreja. Vocês são líderes. Eu pergunto, tem ou não tem rebelião nas igrejas? A gente sabe que não tem que ter maledicência. A gente prega contra isso. Tem ou não tem? Agora, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte... a gente vê gente que é liberto da cachaça, da maconha, da cocaína. A gente tem o ex-matador, a gente tem o ex-bruxo. Agora, eu não vi, pode até ter, né, em algum lugar, mas eu não vi gente dizendo que foi liberta de fofoca, de rebelião e coisas do tipo. Então, inveja. Então, o que acontece? Eu não sei se dá para perceber que a igreja está cheia de gente que tem algo na sua vida para tirar. Eu mesmo, por exemplo, falei para homens ontem, e não recomendo as meninas que assistam, não recomendo que assistam, porque vão ficar chocadas com o que eu disse. Porque o papo foi reto, sem curva, com todas as letras. Porque um homem saudável sabe do que eu falei. E não adianta ele querer bancar o santarrão comigo, porque ele sabe como ele é. A mulher dele também. Então o que acontece? Diante dessa situação, né, onde eu quero chegar? Por exemplo, o que não falta é prática de pecado entre nós. Alguns pecados ninguém vê, outros alguém vê e fingem que não vê, outros fazem vista grossa. Mas agora, por exemplo, quando é na questão da prática homossexual, eu não consigo entender. Parece que todos os pecadores esquecem do próprio pecado e manda bala em cima do cara. E sabe o que é mais estranho? É que às vezes um cara lá que está vomitando moralismo, se bobear, deu uma cantada no gay. Tá dando para entender? Então é um tipo de situação em que assim, o lema é não ser pego. E não necessariamente vamos tirar as máscaras, vamos usar de mais misericórdia e vamos dizer assim, é pecado, vamos deixar, vamos abandonar, mas sem a ilusão de que não está acontecendo. Porque está acontecendo. Ou será que não tem nenhum rapazinho que está transando com um rapazinho dentro das igrejas evangélicas? Assim como não tem nenhum casalzinho de namorado que sai do culto e vai para o motel, ou para a casa da mãe obreira que sabe que estão furunfando lá. Gíria de antigo, tô velho, eu posso dizer. E tá dando para entender? Então eu não sei se dá para perceber, gente, tá acontecendo. E aqui tá a alma de um pastor angustiado, porque você vai fazer o quê? Imagina que tu vai de repente 9 horas da manhã na casa de uma obreira. Aí você vê a namorada do cara ou o namorado da menina com o olho cheio de remela saindo de lá. O que tu pensa? Aí vai que tu vai num outro domingo e você vê de novo. Tá dando para entender? Então o que acontece? Aí assim, no hétero rola. E é pecado. E o meu papel como pastor é pregar contra pecado. Seja o cara que se envenena, né, com entorpecente, seja o indivíduo que está se enchendo de açúcar de refrigerante. Seja, por exemplo, o camarada que está de olho no outro camarada, mas também naquele que está de olho na boutique dela. Eu tenho que pregar contra tudo. Só que é estranho que assim, parece que a gente pega e foca o laser só numa situação. Então, eu não sei se de repente, quando o Ed Renekiewicz fala isso, se ele está falando que a gente tem que mudar o que a Bíblia diz. Assim... O pecado do homossexual está mais em evidência. Pode estar mais em evidência, mas é pecado. Não, sim. Entende? Não, é pecado, mas aí, como o pastor falou... Olha só, desculpa aqui. A irmã largou o marido, né? Mas não foi por causa de adultério. Ele batia nela, moço. Não, mas Jesus disse adultério. Aí será que o Jesus que a gente crê quer que a irmã continue apanhando do marido até o miserável trair com outra pessoa para ela poder se separar? Porque se for pela letra da lei, ela tem que ficar apanhando até ele traí-la. Mas vai, fala. É a única cláusula. Desculpa, Ana Paula. Não, Paixão, subiu. O que eu estou dizendo, como o senhor falou, às vezes muitos casais da igreja são solteiros, saem depois do culto e vão coabitar. Melhor que furunfar. É melhor. Então o que acontece? Só que ninguém sabe, a não ser Deus e o diabo. Mas o homossexual não é da visto. O cara chega lá e... Depende do homossexual. O que está chegando e quer mudar de vida é visto. O que cresceu no seio da igreja, talvez ninguém saiba. Ainda tem os 20 que não
Porque tem aquele que fala assim, mano. Deu pra entender? É, você não sabe. E às vezes é um dos que mais está criticando. A gente não sabe. Eu lembro que um dia eu estava conversando sobre essa questão de acolher homossexuais, né? Quando chega no culto, aquela coisa todinha. Aí um rapaz falou assim: não, mas vai, pô, você vai tratar bem, o cara entende mal. Aí ele começa, não sei o que lá. Eu falei: pera aí, gente, olha só. O cara que fica achando que ele é atraente para todos os homossexuais tem que também repensar sua masculinidade. Então eu acho que todo gay está me olhando. Por que eu acho que todo gay está me olhando, Roberto? Está na hora de você pensar. Por que você acha que você é tão atraente assim? Então você está pensando alguma coisa. Você podia olhar para os caras como alma. E não necessariamente como se eles estão olhando para alguma coisa em você. Ou há de repente algo oculto em você que você... o cara está olhando. Essa foi a reunião? Tá dando para entender? Reunião de quê? Maçonaria? Ainda tem isso também. Oi? Não, porque eu achei que eu estava pregando para homem que olha para mulher, entendeu? Mas se eu visse uma pista, a gente larga o prego também. É porque pecado é pecado, gente. E pecado é pecado, não tem para onde correr.